Bom dia e seja bem-vindo ao meu canal Máscara da Ciência. Nos próximos minutos eu vou expor a teoria da evolução pelo que é. Uma teoria desatualizada, sem fundamento, que não se apoia por nenhuma evidência científica. Mesmo que você não tenha uma base científica, você pode entender com certeza absoluta que a evolução é falsa. É matematicamente impossível. Está cheio de falácias científicas e suas alegações são justificadas por fraude científica. Nessa breve vídeo, eu vou delinear várias razões pelas quais a evolução não é uma teoria científica legítima. E a razão mais fundamental é porque a evolução se baseia na suposição do ateísmo. Quer dizer que há uma conclusão pré-determinada de que a origem de todo o sistema biológico pode ser explicada exclusivamente pelos princípios da evolução, sem design inteligente. Muitas pessoas pensam que Deus não pode ser avaliado pela ciência. Portanto, devemos restringir nossa investigação às causas naturalistas. O problema é o seguinte: se isso for verdade, ou se isso for seu ponto de vista, então a evolução também não pode ser avaliada cientificamente. Você não pode dizer que está praticando ciência quando você busca apenas validar uma hipótese e então diz que a única hipótese concorrente é impossível ou não é científica. Baseado no ateísmo, é amplamente afirmado que a evolução se apoia por várias linhas de evidência. Praticamente todo argumento que você vai encontrar é uma variação de um desses temas, mas na realidade nenhum desses argumentos é científico. Homologia, imperfeições biológicas, continuidade da vida, embriologia, estruturas vestigiais. Tudo isso é baseado em opiniões filosóficas. E os argumentos de biogeografia e do registro fossilífero, estes são baseados na interpretação seletiva dos dados e, portanto, não são científicos. E quanto à observação da evolução, esta se baseia numa definição incorreta da palavra evolução. Vamos falar sobre a homologia. A homologia refere-se às semelhanças entre espécies. Por exemplo, a mão humana e a nadadeira de um golfinho. São homólogos porque os ossos da mão humana e da nadadeira de um golfinho são semelhantes. Agora, esse é o tipo de evidência mais amplamente apresentada para a evolução. No entanto, isso não é uma evidência científica. Stephen Jay Gould, que era um famoso biólogo evolucionário do século XX, defendeu a evolução por argumentar que um designer inteligente não teria criado animais diferentes com estruturas ósseas semelhantes. Veja aqui, ele diz que um engenheiro, começando do zero, poderia projetar membros melhores em cada caso. Este não é um argumento científico. Este é um palpite baseado em filosofia. Na verdade, isso é uma zombaria filosófica da criação inteligente. O que isso está dizendo é que a homologia é inconsistente com o design inteligente. Portanto, devemos aceitar a evolução por padrão. Se a homologia fosse apresentada como um argumento científico, deveria-se demonstrar que os códigos genéticos que orientam a criação de uma mão humana e da nadadeira de um golfinho são semelhantes o suficiente para serem explicados por um modelo de descendência comum por meio de mutações. A evolução falha totalmente a esse respeito. De fato, é interessante notar, embora uma mão humana e a nadadeira de um golfinho tenham estruturas ósseas homólogas, a DNA que produz essas duas formas não é homólogo. Então, o argumento da homologia é falho em dois aspectos. Primeiro, é um argumento filosófico. E segundo, quando esta hipótese é testada na maioria dos sistemas biológicos, não documenta qualquer caminho plausível que explique como é que o DNA poderia ter sido modificado de maneira incremental para resultar numa linha de descendência.
Muitas pessoas afirmam que a homologia do DNA é prova absoluta da evolução. Por exemplo, humanos e chimpanzés têm muitas semelhanças do seu DNA. E daí, descendência de um ancestral comum. Tá certo? Vamos ver. Como é que a comparação de sequências do DNA de espécies diferentes e, em seguida, inventar uma linha imaginária de descendência, como isso prova a evolução? Não prova de jeito nenhum. Essa é apenas uma hipótese que baseia-se exclusivamente na filosofia. Richard Dawkins, um dos biólogos mais famosos, foi questionado numa entrevista sobre o que ele considerava ser evidência mais convincente da evolução. E sua resposta foi a seguinte: a homologia do DNA. E ele argumentou que todas as formas de vida podem ser classificadas numa árvore genealógica por observar e comparar sequências de DNA. E em defesa dessa visão, ele argumentou que a única alternativa para ser uma árvore genealógica é que o design inteligente deliberadamente propôs a nos enganar da maneira mais dissimulada e desonesta. Agora, esta é a forma como todos os argumentos para a evolução são defendidos. Há uma tentativa de refutar Deus. Neste caso, Dawkins tem 30 segundos na televisão para provar ao mundo que a evolução é verdadeira. E ele não pode argumentar sem falar sobre a religião. Portanto, lembre-se sempre que quando ouvir o argumento que o DNA prova a evolução, incluindo coisas como homologia molecular, atavismos, DNA lixo, saiba que todas essas evidências são baseadas na tentativa de refutar a existência de Deus. Começando com Darwin, quase todos os argumentos para a evolução são baseados em argumentos contra Deus. O modelo de evolução é apresentado e comparado com o modelo de design inteligente. Argumenta-se que a evolução deve ser aceita não porque pode ser validada por meio de experimentação ou demonstração matemática, mas porque é considerada mais plausível do que o modelo de design inteligente. Agora, esta não é uma abordagem científica porque um modelo de design inteligente não pode ser determinado sem fazer suposições religiosas. E essas suposições são geralmente feitas de uma perspectiva de ateísmo. Outra linha de evidência apresentada para a evolução é a distribuição geográfica das espécies. Isso é baseado em filosofia e evidências seletivas. Por exemplo, argumenta-se que a ausência de mamíferos terrestres e anfíbios indígenas no Havaí indica que o criador inteligente não existe. Muitas pessoas pensam que o design inteligente deveria ter colocado anfíbios e mamíferos no Havaí, já que esse parece ser um habitat ideal por esses tipos de animais. Isso é baseado em filosofia e também nas evidências seletivas. Na verdade, a falta de anfíbios e mamíferos em ilhas vulcânicas remotas parece ser consistente com a evolução. Mas a presença de focas monge no Havaí não é consistente com o modelo de evolução. Baseado em análise de DNA, os parentes mais próximos das focas monge havaianas vivem nos mares do Caribe e Mediterrâneo. Portanto, o modelo de evolução indica que a foca monge havaiana, que é uma espécie de água quente, migrou ao redor da Terra do Fogo, através de águas geladas, e, por acidente, atravessou milhares de quilômetros de mar aberto para chegar ao Havaí. Isso é impossível, porque as focas monge não podem sobreviver em mar aberto. Outra linha de evidência para a evolução é o registro fossilífero. Este é um argumento fundamental para a evolução e é baseado em evidências seletivas. E as descobertas geralmente são muito exageradas. A única evidência apresentada é a evidência que parece ser consistente com a evolução. Evidências que não são consistentes com a evolução não são consideradas. Por exemplo, em todas as 4 linhagens que supostamente desenvolveram a capacidade de voar, quer dizer, aves, insetos, mamíferos e répteis,
Nenhuma espécie de transição foi identificada em milhares de espécimes abrangendo supostos períodos de centenas de milhões de anos. Se a evolução fosse verdadeira, seriam esperadas numerosas espécies de transição, e elas não existem. Então, não pode-se olhar para o registro fossilífero e dizer, isso proclama a evolução. O registro fossilífero é analisado seletivamente para justificar a crença na evolução. Stephen Jay Gould admitiu que a falta de espécies transicionais no registro fossilífero quase nunca é estudada explicitamente, porque a teoria predominante tratava Stasi como uma evidência desinteressante para a evolução. Agora, eu devo mencionar que Stephen Jay Gould foi talvez o paleontólogo mais respeitado da era moderna. E o que ele está dizendo aqui é uma admissão aberta de fraude científica. Você não pode dizer que está praticando ciência quando tem uma conclusão pré-determinada e apenas procura dados para validar aquela conclusão. E isso é o que a maioria dos paleontólogos fazem. Eles procuram espécies de transição, mas ignoram a observação de que a maioria das espécies permanece inalterada ao longo do tempo. Então, o registro fossilífero não mostra o padrão de gradualismo que seria previsto pela evolução. O que você tem é uma coleção de anedotas. Portanto, a paleontologia aplicada à evolução não é um estudo científico. Outra linha de evidência é a embriologia, ou seja, desenvolvimento pré-natal. Este não é um argumento científico. Isso é baseado na filosofia com a tentativa de refutar Deus. Por exemplo, Raymond Sotera argumentou que a presença de botões embrionários de membros posteriores em baleias é prova que elas não foram criadas de forma inteligente. Esta é apenas uma opinião filosófica. Em suma, não pode ser mostrado como uma vaca ou outro mamífero terrestre poderia ter evoluído para uma baleia. Argumentos filosóficos e referências especiais ao registro fossilífero formam a base da evidência. Outro argumento é que a evolução pode ser observada. Essa afirmação é feita porque a palavra evolução não está definida corretamente. A criação seletiva de cães não é evolução. A resistência aos antibióticos em bactérias não é evolução. Nenhum dos exemplos de evolução que são dados constitui uma mudança fundamental ou aumento na informação genética. Em suma, se você examinar a evidência apresentada para a evolução, é fácil ver que essas não são evidências científicas. Em primeiro lugar, assume-se que não existe um design inteligente. E essa suposição é justificada por opiniões filosóficas. Evidências incluindo a biogeografia e o registro fossilífero envolvem a filtragem seletiva de dados e, portanto, não são científicas. Afirma-se que a evolução pode ser observada. Esta afirmação é feita porque a evolução não está devidamente definida. A evolução é corretamente definida como uma mudança fundamental ou aumento na informação genética. Espero que você baixe uma cópia gratuita do meu livro do meu site. Infelizmente, o livro ainda não foi traduzido para português. Se houver interesse suficiente no Brasil, eu vou garantir que uma edição esteja disponível em português em breve. Muito obrigado.